Lying About the Jews em filmes. Vamos lá. Pra quem não sabe, esse aqui foi o meu tema no meu mestrado. O tema no meu mestrado, não exatamente sobre como os judeus são representados, mas especificamente como a paisagem é representada na Alemanha nazifascista. Então eu estudei bastante fascismo e nazismo no meu mestrado, sob a perspectiva da estética desses grupos, contextualizado historicamente e geograficamente na Alemanha nazista, para como a paisagem é representada nesses contextos. Então esse foi meu tema de mestrado. E por isso, claro, eu me utilizei muito de material fílmico para compreender essa representação na paisagem, essa representação estética do nazifascismo. E aí, eu queria falar muito sobre esse vídeo aqui, eu conheci por conta do vídeo do Gaio Fato, porque o Gaio Fato me cita nesse vídeo, né? Alguém deve ter falado no chat sobre mim e tudo mais, e ele fala pra me assistirem, né? Então eu tô aqui pra reagir ao mesmo vídeo que ele reagiu, tá? E a gente conversar um pouquinho mais. E, Gaio Fato, não sei se você vai assistir esse filme, caso vocês aí quiserem, manda esse vídeo pra eles depois, quando o vídeo sair, manda pra ele aqui. Felipe agradeceu você, como sempre agradeço, o Gaelfato é maravilhoso comigo, tá sempre me indicando, me citando. Muito obrigado, Gaelfato, mais uma vez, por me citar. Agora, é sempre um problema, né, gente? O tio João já falou isso algumas vezes, mas é sempre um problema, porque as pessoas falam nos vídeos, sigam o professor Felipe Leão, aí a pessoa vai procurar e escreve lá, professor Felipe Leão, e nunca consegue me achar, porque meu nome é todo estranho. De certa forma, por um lado, o meu nome marca. Se a pessoa entender como é que escreve, ela vai me achar sempre. É o Felipe de PH e 2P. Não tem jeito. Mas pra achar pela primeira vez, eu compreendo que é difícil. Então, gente, na próxima vez que me citar, bota na imagenzinha Felipe PHILIPPE para as pessoas saberem. Por favor, para as pessoas me descobrirem. As pessoas precisam me descobrir por causa do meu nome, senão não adianta, tá bom? E muito obrigado mais uma vez, Gafato. Não é? Manda pra ele depois isso aqui. Vamos começar? Leão do cinema. Bora começar. Vamos ver se a tradução tá boa, porque a tradução. Porque o vídeo é em inglês, né, gente? É a tradução automática do Google. Eu não sei se o Gafato fez com a tradução automática do Google, né? Se ele colocou alguma tradução depois. Mas vamos lá. Repeat a lie often enough, and it becomes the truth, is a statement often attributed to Nazi propaganda minister Josef Goebbels. But to repeat something publicly, you need to control the media and package the message so that people want to receive it. That is why Goebbels and the Nazis seized control of the German film industry. I'm Spartacus Olson. Welcome to a World War II in real-time special, this time looking at the propaganda of the Nazi film industry. When the Nazis seized power in 1933, the German film industry is at its zenith, almost as... Esse filme, vocês conseguem ver o mousezinho na tela? Conseguem? Me diz aí. Sim, né? Então, ó. A gente vai falar aqui porque quando a gente fala da estética nazista, a estética no período nazifascista na Alemanha, a gente não tá falando somente dos filmes que surgiram pós-nazismo, durante o nazismo, melhor dizendo, tá? Há uma estética sendo reproduzida no pré-nazismo também, que já dava indícios dessa perspectiva. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso agora aqui também. Vamos ver o que ele vai falar. Mas isso nos indica muito nessa perspectiva que a gente precisa estudar para entender nazismo, também a produção cinema no nazismo, a produção cinematográfica da Alemanha na década de 20. Tá? E por que eu digo isso? Porque as pessoas têm em mente a perspectiva de que a Alemanha na década de 20 só produzia expressionismo. Então veja só. Sabe quando eu disse isso pra vocês, e eu sempre digo pra vocês, que a Alemanha, na década de 20, não faz só expressionismo, e que muitos dos filmes alemães da década de 20, que vocês acreditam ser expressionistas, não são? É por conta disso. E um dos grandes problemas que a gente tem,
E essa é mais uma das perguntas que sempre chegam pra mim nas caixinhas de pergunta. Ah, Felipe, qual é o movimento mais importante da história do cinema? Como é que a gente estuda a história do cinema? É pelos movimentos e tudo mais? Não. Não. Não se estuda a história, não se estuda a história do cinema a partir dos seus movimentos. Porque, sobretudo no cinema, os movimentos são de curtíssima duração. Curtíssima duração. Por quê? Porque o cinema é uma arte que surge já sob a ótica do capitalismo industrial. E, portanto, numa perspectiva onde o intervalo do surgimento de uma técnica e outra é curto. Nós vivemos, o cinema já nasce num mundo em velocidade e que se transforma cada vez mais em velocidade. Numa sensação de velocidade provocada por esse capitalismo, que promove, inclusive, obsolescência programada. Tá bom? E essa obsolescência programada dos produtos, das mercadorias, se confirmam também nos movimentos cinematográficos, que se tornam obsoletos rapidamente. Rapidamente. Então, um movimento como o expressionismo alemão, que surge na Alemanha na década de 20, sobretudo no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, e que faz surgir todo um imaginário pessimista, né, do medo, do pesadelo, que é causado muito por conta da realidade material que a Alemanha vive naquele contexto de crise econômica, enfim, de crise social, moral e tudo mais, em razão da Primeira Guerra Mundial, mas também de todo um imaginário construído na cultura alemã, do romantismo, do misticismo, etc e tal, né? Porque, veja, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos surgindo na Itália, por condições históricas semelhantes, o fim de uma Segunda Guerra e tudo mais, um movimento neorrealista. E aí nós temos casos diferentes, né? Um é pessimista, o outro é realista, um é abstrato e o outro é realista, percebe? Então, a realidade material entrega dois tipos de movimentos completamente distintos, com situações semelhantes, mas não iguais. E essa diferença aqui faz toda a diferença para mudar o contexto da realização dos filmes. A cultura também, né? Então vamos lá. Nessa Alemanha, portanto, na década de 20 até 1924, mais ou menos, a gente tem esse expressionismo. Mas não significa dizer que ainda dentro desses 4 anos aí, não haviam outros movimentos. Então perceba, nós temos uma curtíssima duração no que tange a produção cinematográfica, do que tange um movimento de suma importância na história do cinema, como o expressionismo alemão, que passou no imaginário social dizendo que a Alemanha na década de 20 fazia expressionismo e ponto, mas não. E que na verdade durou 4 anos. Por quê? Porque a partir de 1925 nós temos um retorno às máquinas na Alemanha e um retorno, de certa forma, do desenvolvimento tecnológico e do trabalho. Por um curto tempo. E aí todo aquele obscurantismo, pessimismo começa a ganhar outros contornos. Surge um filme como Metrópolis, que dá um outro medo. O medo não é mais necessariamente imaginário, mas são as máquinas, sabe? Metrópolis mostra um pouco sobre isso. Mas logo surge a crise de 29. A crise de 29 faz com que a Alemanha volte por água abaixo. Mas agora quem vai assumir o controle de toda a produção cinematográfica vai ser um contexto diferente. O rebelamento, a crise social vai ser preenchida por um outro contexto que não mais a República Weimar, mas agora os nazistas. Os nazistas. Que vão dar um outro contorno para a produção cinematográfica. Mas voltando, dentro da Alemanha da década de 20 nós temos o expressionismo, a Kammerspiel, e nós temos um outro tipo de cinema chamado de cinema de montanha. Cinema de montanha. E esse cinema de montanha que era produzido na década de 20 vai ser muito, muito usado como exemplo pelos nazistas. Inclusive esse filminho aqui, ó, A Luz Azul, essa moça aqui é nada mais nada menos que Leni Riefenstahl, que era, antes de se tornar a diretora do Partido Nazista, era uma grande atriz alemã. Um rosto reconhecido por ser uma grandiosíssima atriz, uma estrela do cinema alemão. Saca? Então essa aqui é a moça, Leni Riefenstahl, que se torna a diretora do partido.
A diretora do partido. Tá? Então percebe um contexto disso tudo. Só pra gente contextualizar, depois a gente volta a dizer o que significa esse sistema de montanha, tá bom? Vamos continuar. Important globally as the film industry in the US. And the Nazis have long seen the propaganda appeal of cinema. Television is only a technology in testing, and radio has the obvious limitation of no images. Film, on the other hand, allows... And radio has the obvious limitation of no images. O rádio tem uma óbvia limitação de não ter imagens. Isso é muito importante, gente. Vamos voltar só pra gente ver o contexto do que ele tá falando, que de repente isso aqui sai até um corte, né? Vamos lá. US. And the Nazis have long seen the propaganda appeal of cinema. Television is only a technology in testing, and radio has the obvious limitation of no images. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por que isso é muito importante? Porque quando no surgimento do cinema, quando na capacidade de se capturar a imagem em movimento, isso transforma a relação do indivíduo, da sociedade, com a verdade. Vocês conseguem perceber isso? Porque se nós temos conosco a capacidade de capturar a realidade em movimento, e se nós queremos transmitir a verdade para alguém que irá assimilar aquele conteúdo, a verdade, a partir de agora, só pode ser assimilada em movimento. Caso contrário, o espectador tem a sensação de que pode estar sendo enganado. Eu digo isso para afirmar mais uma vez para vocês algo que eu sempre digo. O cinema leva até as pessoas uma verdade. Uma verdade. Por isso que o cinema é tão forte. Tem um potencial enorme. Porque ele leva uma verdade. Agora, o cinema pode ser usado também como ferramenta. E sendo o cinema usado como ferramenta de estetização da política, segundo Walter Benjamin, nós temos um perigo, porque quem estará pautando essa verdade é a classe dominante, é a burguesia. É a burguesia. E por que o cinema traz uma verdade? Porque antes isso era preenchido por outros meios, por outras ferramentas. Bastava ler para compreender o fato. Mas hoje, se o fato não é acompanhado por imagem em movimento, a sensação é de que aquilo é uma mentira, porque ninguém mostra. E o cinema mostra. O cinema mostra imagens em movimento, acontecendo na nossa frente. Ou seja, o cinema é uma ferramenta que pode ser utilizada, manipulada para trazer uma verdade ou uma pós-verdade de usos de quem vai pautar esse debate. Através da manipulação dessa verdade. E aí, essa inclusive vai ser a segunda aula que vai ser adicionada muito em breve lá no Introdução ao Cinema, que é sobre a representação do Holocausto no cinema. Por que eu digo isso? E por que essa aula é muito importante e a teoria realista é muito importante para entender esse contexto? E por isso também a teoria realista foi a primeira aula adicionada a esse mês no Introdução ao Cinema. Joguem aí no chat exclamação IAC para acessarem a página do Introdução ao Cinema e poderem fazer parte do curso. Você aí no YouTube, vai na descrição desse vídeo que tem o link do Introdução ao Cinema também. Por quê? O Holocausto não foi filmado, gente. Os campos de concentração não foram filmados. Não há, até então pelo menos, imagens em movimento dos campos de concentração. Não há. Não existem. Para não dizer que não existem, porque vocês vão falar, não, claro que existe, já vi uma porrada de imagens de arquivo fazendo isso. Sim, existem imagens de campos de concentração na derrota da Alemanha. Que são imagens capturadas pelos exércitos dos aliados, que chegam aos campos de concentração e filmam a barbárie. O exército soviético, o exército dos aliados como um todo. São essas imagens que a gente tem. Para não dizer que não há, nós temos fotografias. 4 fotografias. Fotografias, não vídeos.
4 fotografias no momento acontecendo. Por que não existiam essas imagens em movimento? Porque os nazistas faziam de tudo para que elas não se tornassem documentos. Para que para que no mundo não fosse transmitida a ideia de uma Alemanha que transmitisse toda essa barbárie. Então os documentos eles eram apagados. Não eram realizados. Enfim, não existem essas imagens. Saca? Agora, isso não significa dizer que não sabiam, tá? Isso é importante. Não significa dizer que não sabiam. Mas também os documentos não eram realizados. O que transmite para uma população geral de que se não há imagens, não há verdade. Se não há imagem, não há verdade. Então esse é o imaginário. Agora, se não há imagem e não há verdade, quem vai construir essa história a partir de agora? E aí vocês começam a compreender como que existe negacionismo com relação ao Holocausto também, né? Não há imagem em movimento, então as pessoas têm a sensação de que aquilo é uma grande mentira. Não há como provar. Senão pelos documentos escritos. Mas para muitos isso não é suficiente numa era de telas, numa era de vídeo, numa era de imagens em movimento. Então como provar? E aí o cinema tem uma importância fundamental nesse contexto. O cinema vai representar o Holocausto. Muito obrigado pelo sub. O cinema vai passar a representar o Holocausto. Só que a representação do cinema ela é posterior à sua existência. E aqui nós temos um grande perigo. Como representar? A ética do realizador. E esse é o tema do encontro lá da Introdução ao Cinema. A ética do realizador quanto a temas complexos como esse. A gente vai tratar de outros temas também lá na aula, mas especificamente sobre o Holocausto, porque foi um tema bastante estudado, né? Como representar, então, algo que a câmera não esteve lá? Não estávamos presentes. Já existia câmera, e, portanto, a sensação é que se já existia câmera e nós não estávamos lá, logo, é mentira. Percebe? Qual é a questão? E agora, como representar isso? Como incorrer no erro? Como não incorrer no erro, melhor dizendo, da espetacularização de um evento como esse? Como não incorrer nesse erro? Porque, ora, as pessoas não têm a dimensão do que significa. E nem terão. O cinema não tem a capacidade de trazer, de fato, qual é a dimensão disso. Não tem a capacidade. Mas ele tem como ferramenta, tem como consigo a capacidade de demonstrar esse evento histórico pelo qual as câmeras não estiveram presentes no momento histórico da sua realização. Então, como representar? Não espetacularizando esse evento para que as pessoas não tenham a sensação de que aquilo é um grande espetáculo. E aqui a gente entra num erro. Porque, sendo o cinema uma indústria surgida no capitalismo industrial, sobretudo sendo Hollywood a grande fomentadora desses filmes, é claro que existem filmes soviéticos desse contexto que são maravilhosos, inclusive também, mas Hollywood não teve essa preocupação. Hollywood mostrava mesmo e foda-se, sabe? E aí qual é a sensação de quem assiste um filme que entra nos campos de concentração e mais, entra nas câmaras de gás? Qual é a sensação que as pessoas têm dessa espetacularização? Ora, claro, os nazistas eram maus, malvadões, etc e tal. Tá, são. Mas a gente, como marxista, sabe que a leitura não tem que ser mal e bom, né? A história é muito mais complexa do que isso. Porque se a gente reduz os nazistas como maus e ponto, a gente transforma-os em agentes deslocados da história. Como uma figura, no Hitler, sobretudo, uma figura isolada na história. Um produto de uma mente insana e ponto final. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não é isso. A sensação nas pessoas quando assistem um filme, tal como um filme espetacularizado sobre os campos de concentração, sobre a câmara de gás, ao assistir é que sim, olha só como era terrível, mas ao mesmo tempo é inofensivo. É inofensivo.
Jojo Rabbit. E aí vocês começam a entender por que eu não gosto da lista de Schindler, por exemplo. A cena que o Spielberg vai pra dentro da câmara de gás com as judias, aquilo ali é terrível. Pra mim. Porque ele cria um senso de ameaça, de expectativas. Será que vai sair o gás? Será que vai sair água? Será que elas vão tomar banho? Será que elas vão morrer? Esse jogo de expectativas é espetáculo, gente. É espetáculo. Você acha de Filho Saul espetaculariza? Não, eu acho Filho Saul muito bom. Muito pelo contrário. Inclusive, ele apaga a imagem do campo de concentração. Ele tem essa preocupação ética de não mostrar o que está acontecendo. É tudo muito embaçado. A gente vê sempre a perspectiva daquele que a gente está acompanhando, né? A gente sempre está acompanhando ele de costas, de muito perto. A gente quase não vê nada. A gente vê o desespero dele. Então essa é a preocupação de... Se não estamos lá, não temos como mostrar mais do que isso, sabe? Enfim. Assistam a aula lá no Introdução ao Cinema. Minutos de Prisão de Estrada nem se fala, aquilo é terrível. Porque aquele filme ele mostra. Ele tem. É tão terrível que ele fixa a atenção no problema do menino alemão e não no judeu. Olha como tadinho é o alemão. Né? Tadinho da criança alemã. Poxa, ele foi. Tadinho. E o menino judeu tá lá. O menino judeu ele é uma escada pro menino alemão naquele filme. É ridículo. É ridículo. Vamos. Film, on the other hand, allows an intimate connection with the masses. These masses who watch more films in cinemas at this point than they ever will again. O cinema foi uma ferramenta importantíssima na estetização da política que o Walter Benjamin apontou pra gente, né? So, both Adolf Hitler and Joseph Goebbels incorporate film as a central tool to build their Nazi empire, the anti-Semitic German Third Reich. So self-evident is the power of cinema to them that they believe their imaginary enemies are using it already. It's the old trope that media is controlled by a Jewish cabal, which, before I go any further, I should emphatically point out is utter nonsense. Whatever anecdotal evidence of this myth one might dig up, it simply isn't true. But that is another topic altogether. In any case, Hitler believes it firmly, writing in Mein Kampf in 1925. Here was a pestilence, a moral pestilence, with which the public was being infected. Once his Nazi party comes to power in 1933, Goebbels is named head of the new Ministry of Public Enlightenment and Propaganda on March 13th, and begins an immediate purge of this imagined pestilence. E Goebbels era o imediato pós-Hitler, né? Então, se Hitler sai, Goebbels entra. In some cases, Reichspropaganda Minister Goebbels doesn't even have to lift a finger. On March 29, the largest production company, Universum Film AG, or UFA, preemptively sack all its Jewish employees. A UFA, para quem não sabe, era uma produtora de cinema enorme. Enorme. Pra quem não sabe, em São Paulo, não sei se tem alguém de São Paulo, provavelmente tem alguém de São Paulo aí no chat, tinha até pouco tempo em São Paulo um cinema da UFA, tá? Porque lá atrás a produção cinematográfica ela é concentrada. Então a UFA, ela, dentro da Alemanha, sobretudo, ela concentrava, isso não só no período nazista, anterior também, na República Weimar, tá? Ela concentrava a realização, a produção, a distribuição e a exibição, tá? E a UFA ela controlou a produção cinematográfica de boa parte ali da Europa. Então, enfim, se eu não me engano, Áustria, depois Dinamarca, Hungria, alguns desses países aí, a UFA concentrou bastante a produção. Então, veja, Hollywood não era hegemônica nesse contexto. Havia competição. Havia uma competição bastante forte que foi encerrada no fim da Segunda Guerra Mundial. This is codified into law on June 30, when Jews and other undesirables are banned from the industry. Funnily enough, this industry that was supposedly controlled by the people now sacked doesn't collapse, though. But that doesn't stop the Nazis from firmly believing their own lies. This new, purified industry shall now portray images of a Germany renewed. However, it's not the
absence of anyone that creates this image, but the insertion and control of the Nazis and their ideology. By 1935, they control all of German media with an iron fist, with special focus on the film industry, more or less appropriating it as their own. Now, let's pause for a minute and consider the irony here. The Nazis purged an imaginary conspiracy in order to create an actual conspiracy. Beware of the shepherds crying wolf when no wolf is to be seen, because they are often the ones harboring the wolves. Fascismo, né? Fascismo é isso. Fascismo, ele compreende os momentos de crise, os momentos que eles são postos na sociedade, e contradições essas expostas pelo próprio capitalismo, né? Agora, nesses momentos de crise, claro, a população tende a se rebelar, né? Agora, quem vai pautar o debate? Quem vai pautar essa rebelação, essa rebeldia da população, né? Será... Minha filha tá gritando lá de fora, desculpa, gente. Pera aí. A questão é justamente essa. Quem vai pautar esse debate? Quem vai pautar essa revolta? Será a esquerda revolucionária? Ou, enfim, quem vai pautar esse debate sempre vai ser aquele que carrega consigo a capacidade de mobilizar as massas, né? Então, será a esquerda revolucionária? Ou será, e que naquele momento histórico tinha capacidade para realizar isso, e isso é uma questão que demanda organização, que sobretudo no União Soviética, queda da União Soviética, a esquerda revolucionária se desorganiza e vem tentando se organizar novamente, mas enfim, voltando, nós temos esses dois contextos, né? Ou a esquerda revolucionária, que tem essa capacidade de massas, vai organizar esse debate, vai debater, vai pautar esse debate, ou nós teremos a burguesia, que se utilizará dos seus aparatos financeiros, técnicos, da sua hegemonia para financiar um grupo que tem a capacidade de mobilizar essas massas. Então veja, significa que a burguesia alemã, para a gente ir para a Alemanha e não falar de Brasil, especificamente agora, nesse contexto que a gente está falando de Alemanha, significa que a burguesia alemã preferia Hitler? Não. Não. Mas encontrou em Hitler uma capacidade de mobilizar essas massas. Então veja, a burguesia, o capitalismo, tendo na burguesia a sua classe hegemônica, né, prefere a ver os seus privilégios sendo perdidos ou minimamente ameaçados, cair para o lado do fascismo a perder esses privilégios. Percebe? Prefere a barbárie porque sabem da barbárie. Todo mundo já sabia o que Bolsonaro achava dos grupos LGBT, de comunista, enfim, essa criação do inimigo comum. Todo mundo já sabia, mas preferiu isso ao comunismo, né? E aí essa criação do inimigo comum, aí bota Lula como um comunista e foda-se. Haddad é comunista. Haddad, pelo amor, né? Por favor. É só ver aí o que tá rolando. Haddad é comunista. Vamos lá. Aí veja. Como é que funciona isso, então? O Xandão é comunista, né, cara? Xandão. Aí veja só, como é que funciona? O nazismo, para mobilizar essas massas, vai criar esse inimigo comum, mas vai pautar essa crise de que forma? Reconhecendo problemas materialmente verdadeiros, então os problemas são reais, mas dando soluções falsas. Então veja, o fascismo dá soluções falsas para problemas materialmente verdadeiros. Então a crise existe. Agora, como vamos pautar essa crise? E geralmente a solução para essa crise é de ordem moral. Então, os judeus não permitem o desenvolvimento social e econômico, porque travam o desenvolvimento econômico e social, eles são sujos, eles são isso, são aquilo. Os bolcheviques, saca? Deus, pátria, família.
estão destruindo a família. Então eu dou problemas de ordem moral para resolver problemas materialmente verdadeiros. Problemas de ordem moral e falsos para resolver problemas materialmente verdadeiros. É assim que funciona o fascismo. E assim funcionou a Alemanha nazista. Assim funcionou a Alemanha nazista. Certo? Anyway, as I was saying, a conspiracy needs actors to carry it out, and one of them is a young director named Leni Riefenstahl, and her art will become the defining expression of Nazi aesthetics. Her film, The Victory of Faith and Triumph of the Will, chronicling the Nuremberg rallies of 1933 and 34, and her 1938 two-part Olympia, which covers the 1936 Berlin Olympics, are epic propaganda works whose innovative production technique and aesthetics continue to influence filmmakers of all convictions to this day. But eu já falei sobre isso aqui, né? Deixa eu até... Peraí. Eu vou voltar, gente. Vou deixar nessa imagem aqui pro corte, tá? Porque naquele corte tinha suástica ali e vai ficar ruim. Eu já falei sobre isso aqui. Mas esses dois documentários da Leni Riefenstahl, Olympia 1 e 2, são documentários tecnicamente sublimes, maravilhosos. A Leni Riefenstahl, de fato, foi uma autora que revolucionou a maneira de fazer documentários, que influenciam o cinema até hoje, tecnicamente. Agora, é aquilo que eu sempre digo pra vocês. A que serviço a técnica como um meio é usado? Porque, assim como a gente já discutiu, aquilo que dá valor a uma obra é o trabalho empregado nela. E os usos desse trabalho nos meios utilizados por Leni Riefenstahl são a barbárie. São a barbárie. São dois documentários e que, enfim, vocês assistam aos dois filmes, se vocês assistirem, vocês vão ver que tem um teor de carregar até mesmo um ar neutro, imparcial. Vocês vão ver uma tentativa de imparcialidade ali. Uma imparcialidade enviesada, digamos assim. Aliás, isso é algo que a gente sempre disse, né? O liberal tende a passar o seu conteúdo sob uma suposta imparcialidade para transmitir aquilo como uma verdade absoluta. E aí você vê os dois filmes, você tem a sensação dessa imparcialidade, mas está sempre ali carregado, sobretudo, na estética, ou seja, na maneira como percebemos a obra, o seu enviesamento. Vocês veem uma cena como a cena Ai, como é que é o nome? Eu sempre esqueço o nome do esporte. O esporte que as pessoas pulam na piscina. Dos trampolins. Como é que é o nome? Me esqueci. Que é o nome? Saltos ornamentais? É isso? Não, polo aquático é o salto ornamental, isso. Então, a cena dos saltos ornamentais é isso. Ela filma os atletas num contra-plongé, ou seja, a câmera de baixo para cima apontando para o céu, os corpos em silhueta, definidos. E ela constrói na figura do atleta uma figura divina, uma figura ariana, dos corpos perfeitos, em sincronia, em movimento, que bailam nos céus para cair na piscina. Os corpos eles estão fazendo um balé aéreo até cair na piscina. Essa noção do espírito olímpico vai ser muito utilizado pela Alemanha nazista, e a Leni Riefenstahl captura isso de maneira muito eficaz em direção aos seus interesses da barbárie. Os interesses do partido em direção à barbárie. Os Jogos Olímpicos de 36, que são os Jogos Olímpicos de Berlim, eles foram escolhidos para serem feitos em Berlim antes da tomada do nazismo, antes do nazismo chegar ao poder, melhor dizendo. Né? Mas Hitler, depois de um tempo, ele assume que os Jogos Olímpicos são muito importantes para transmitir ao mundo a grandeza da Alemanha. E muito por isso, nos Jogos Olímpicos nós temos muito da estética nazista sendo exposta para o mundo. Porque Hitler vai acelerar um processo de construção de uma megalomania arquitetônica na Alemanha
que seria um processo de anos, mas que ele vai comprimir o tempo para realizar a tempo de ser lançados os Jogos Olímpicos de 36. Então são obras megalomaníacas para demonstrar para o mundo a grandeza da Alemanha. Os Arcos de Triunfo de Paris são pequenos em relação ao Brandenburg Tor da Alemanha. Né? Por exemplo, Hitler se inspirou em Paris para construir uma nova Berlim que deveria ser, aos olhos dele, a capital cultural do mundo. Né? Agora, que cultura? E aí tem toda a questão da arte degenerada e tudo mais, que a gente já conversou por aqui quando a gente reagiu ao Normose, por exemplo. Né? Olympics are epic propaganda works whose innovative production technique and aesthetics continue to influence filmmakers of all convictions to this day. But Riefenstahl uses her undeniable talent to turn images into powerful emotive messages of evil. Olha isso aqui. Undeniable talent to turn images into powerful Isso aqui não é, emotive messages Star Wars. of evil power. They are honed to specifically build the Führer myth, creating what we to this day perceive as Esses contre-plongé. Isso aqui é muito utilizado nos filmes nazistas da Ellen Riefenstahl, de mostrar a massa meio que sem rosto, né? Depois ela vai mostrando os rostos dessa massa também como uma unidade de muitos. Então existe muito essa sensação, muito liberal, canalha, né? Em dizer que o fascismo ele é coletivista, mas não. A ideia de povo pro fascismo, pro nazifascismo, é a ideia de uma unidade, é a criação de um indivíduo do povo, sabe? É uma criação individual, onde cada um dos indivíduos tem a sua... carrega consigo toda a perspectiva do capitalismo mesmo, da competição, de qual é o melhor. Gente, olha só. As mulheres eram muito poucas dentro do partido nazista, né? A Ellen Riefenstahl era uma das poucas dessas mulheres. Mas tinha uma outra moça, eu esqueci o nome agora, desculpa, mas que era Rei Leão também, aquela cena muito Rei Leão do Scar, né? Mas tem uma moça que eu esqueci o nome, que ela era uma ministra dentro do partido nazista, mas que ela era ministra da família e etc. Uma coisa meio Damares, sabe? E dentro desse ministério existia um prêmio para as mulheres que tinham muitos filhos. Para as mulheres que tinham muitos filhos. Olha que loucura. Né? Enfim, precisava se criar trabalhadores, etc e tal, né? Então existia um prêmio para as mulheres que tinham muitos filhos. E a pessoa e a mulher que tivesse 10 filhos, o 10º filho era apadrinhado por Adolf Hitler. Essa é a informação. Nazi tropes of might and power to propagate the idea of a strong, united Germany based on emotions of exceptionality and power. We've made a Between Two Wars episode looking at the Olympics in this context, and a bio on Riefenstahl herself. Links are in the description. Inevitably, the anti-Semitic fervor will lead the Nazis to turn their now powerful communication weapons on those they imagine preceded them in controlling the media. The unenthusiastic public response to the events of November 9th, 1938, the nationwide pogrom euphemized by the Nazis as Reichskristallnacht, or Night of Broken Glass, convinces Goebbels that his ministry must do more to educate the public on the so-called Jewish question. On November 26, he orders the propaganda machine, including the film industry, to prepare a big anti-Semitic drive. He receives Hitler's public blessing in this. The Führer is especially aggrieved by the condemnation that Kristallnacht has brought from abroad. In his speech to Nesse contexto surgem muitos filmes, tanto documentais como ficcionais, que tentam demonstrar o judeu como o inimigo comum. the Reichstag of January 30th, 1939, he attacks the current anti-Nazi films in production in the US and promises retribution. Germany, he proclaims, will produce anti-Semitic films which will be appreciated the world over. But the same Percebe? A tentativa de demonstrar para o mundo a grandiosidade da Alemanha e os interesses enviesados, ideológicos também. Que não estava só na Alemanha essa ideologia, né, gente? Não estava só na Alemanha. year, the German film industry Aliás, a guerra não foi por causa dos judeus, né?
industry is, of course, at risk of being disrupted by the outbreak of war. But Goebbels makes sure that the film reels keep spinning. The workers in the film industry are so essential to the regime's propaganda machine that they are considered soldiers of the Reich and are excused from frontline service. Actors who insist on volunteering for the front even face the risk of being prosecuted as traitors. Nonetheless, less important technical workers are drafted, and this does cause a reduction in the number of projects. But with the number of projects cut, more time and money can be expended on a smaller number of ambitious projects. In addition, with most foreign films unavailable, although Nazi-approved American films will continue to be shown until the end of 1941, audiences have no choice but to sit through German films. So Goebbels is soon working on a couple of ambitious anti-Semitic projects. The first is a historical drama, Jud Süß, Süß the Jew, with Goebbels handing the script over to director Veit Harlan in November 1939. The propaganda czar's own revisions penned in green ink. Set in 18... Vamos falar aqui sobre o cinema de montanha? Porque, enfim, esse era o tipo de cinema, não era só esse aqui o tipo de cinema que era produzido na Alemanha, esse que ele está citando aqui. Esse aqui já vai ser um momento dentro da Alemanha, como bem disse o vídeo, em que a Alemanha acelera o processo da solução final, né? Então começa a se produzir um monte de produtos audiovisuais que visam construir e acelerar um processo educacional, e educação não é necessariamente algo positivo, né, gente? De construir um projeto pedagógico na Alemanha de construção desse inimigo comum, né? Então veja, mas antes disso, dentro do imaginário da construção estética nazista, já havia um interesse de resgatar, inclusive, alguns produtos que já eram criados na Alemanha, né? Então veja, a República Weimar produzia um tipo de cinema que era considerado pelos alemães como degenerado. Sobretudo se a gente fala dos filmes e arte expressionista, tá? Que eram artes que, segundo a perspectiva nazifascista, carregavam consigo notas de alguém que realizou, que possuem claramente patologias, aspas, ditos pelos nazifascistas. Então são artes abstratas que demonstram, segundo eles, essa patologia de um ser degenerado que teria realizado aquela obra, né? Então, o expressionismo, mais uma vez, são os filmes que carregam esse abstrato, essa perspectiva. Entretanto, na década de 20 também era produzido um outro tipo de cinema que era chamado de cinema de montanha, que é um cinema de paisagem que demonstrava muito essa paisagem de montanhas, sobretudo ali dos Alpes, né? Então, e um desses filmes vai ser... alguns desses filmes vão ser filmes que são atuados pela Leni Riefenstahl, que nesse momento histórico era uma grande atriz do cinema alemão. Depois ela se transforma numa grande diretora do cinema alemão, que vai ser aquilo que a gente sabe, né? É uma diretora que vai trazer, dentro do seu contexto, a barbárie e tudo mais, mas que ela foi uma grande atriz na década de 20 desses filmes de montanha, que eram sobretudo dirigidos por um diretor chamado Arnold Funk, certo? E o Arnold Funk, ele não era exatamente um fascista, mas ele trazia esses filmes porque ele era um esquiador. E ele gostava dessa paisagem de montanhas. Entretanto, o imaginário das montanhas, a mitologia por trás das montanhas, carrega consigo, para o nazifascismo, uma importância estética que está imprimida na paisagem. Da criação do homem comum, dos campos, do mito na paisagem que envolve toda uma perspectiva da geografia alemã. Percebe? Então, nas histórias de montanha, nas histórias de filmes de montanha, a gente sempre vai estar se relacionando com um melodrama constituído, ambientalizado num vilarejo camponês. E o homem camponês, a mulher camponesa, ela era muito valorizada dentro desse contexto, que está sempre frente a essa montanha que traz um espírito do lugar. Sabe? O Inferno Branco em Pispalu. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. É do Arnold Funk e G.W. Pabst. Tá? São filmes que vão ser
absorvidos à estética nazista. Não são filmes nazistas, gente. São filmes que vão ser absorvidos à estética nazista, porque Hitler gostava desses filmes. Não só gostava desses filmes, como adorava quadros, pinturas de paisagem. Adorava pinturas de paisagem. Se vocês forem ver as pinturas adquiridas por Hitler, porque Hitler ele comprava muitas pinturas para os museus e tudo mais, são pinturas de paisagem, gente. Muitas delas são pinturas de paisagem. São pinturas de paisagem, são pinturas que demonstram o trabalho no campo, mas sempre sob uma perspectiva romântica, romantizando esse trabalho. Percebe? Então, qual é a diferença, por exemplo, da representação do trabalho numa estética marxista e numa estética fascista, né? Senão a gente faz aqui uma teoria da ferradura, e não é por aí. No trabalho marxista, nós temos uma perspectiva geralmente realista. Na pintura fascista, nós temos uma representação romântica. Certo? Uma representação romântica. Então, por exemplo, esse contra-plongé da Alan Riefenstahl demonstra uma certa autoridade, força romântica desse trabalhador, né? Justaposto ao céu, brilhando, sabe? Essas são algumas das diferenças utilizadas, por exemplo. 39, the film revolves around the myth of financial exploitation of Aryans by Jews. The titular character, Seuss, is painted as a usurer, rapist, and extortionist. The film is literally loaded with all of the worst anti-Semitic tropes you can imagine. It ends with the on-screen warning. May the citizens of other states never forget this lesson. Alongside Seuss is Goebbels' pet project, The Eternal Jew. Goebbels has long dreamt of an anti-Semitic pseudo-documentary, or as he puts it, a film to inform the intellectuals as to the true nature of the Jews. Esse documentário aqui é muito difícil. Romântica e idealizada, perfeito, é isso. Mas é porque o romantismo ele é um movimento idealista, tá? Por isso que eu não falei romântico e idealizado, tá? Agora, é claro que assim, os nazifascistas eles se apropriaram do romantismo porque o romantismo ele é um movimento de caráter alemão, tá? Ele nasce na Alemanha, enquanto pensamento filosófico, artístico e tudo mais, ele nasce na Alemanha. Depois ele vai se espraiar para a Europa, Inglaterra, França, sobretudo, mas a apropriação do romantismo pelo nazifascismo não é uma apropriação estrito sensu, sabe? Existe um quê de racionalismo nessa absorção do romantismo pela Alemanha, tá? Enfim. Até porque assim, o romantismo ele tem várias fases. Tem a fase nacionalista do romantismo também, e tudo mais. Essa fase nacionalista do romantismo vai ser muito apropriada. A questão do Wagner também, né? Enfim. Vamos lá. In essence, it's an... facho idealiza muito, né? Facho, liberal, essa galera que tá tudo muito junto, né? São idealistas. epos of dehumanization filled with horrid lies based on age-old prejudices, painting Jews as parasites and blaming them for their own oppression, or as the narrator states, everywhere they made themselves unwanted. In order to emphasize... Nesse documentário, o diretor ele pinta os judeus como pragas mesmo, como ratos. Inclusive ele faz uma justaposição bastante eisensteiniana, né, no sentido técnico da coisa, né, para vocês verem como eles estavam, de certa forma, antenados na produção estética, na produção artística daquele momento histórico. O Eisenstein, ele tem o Eisenstein é um diretor soviético, né, ele tem uma ideia que se chama cinepunho, da montagem de atrações. Então o que ele faz? Ele justapõe uma imagem A a uma imagem B, um plano A mais um plano B, que gera na cabeça do espectador um plano C. Só que o plano A, ele pode ser o plano A, pode ser o plano B, mas vamos lá. O plano A, ele é um plano diegético, ou seja, um plano que a coisa mostrada faz parte do mundo do filme, somada a um plano B, que é uma coisa adiegética, que não faz parte do mundo do filme. Então, por exemplo, em A Greve, o Eisenstein justapõe os trabalhadores em greve, correndo dos aparatos de violência da polícia e sendo mortos por essa polícia. E no plano B, justaposto a essa imagem dos trabalhadores correndo, trabalhadores correndo, justaposto em montagem com uma vaca, um boi sendo abatido, sendo cortada a garganta.
saca? Essa vaca, esse boi, não faz parte do mundo do filme. Não tem contexto narrativo com o mundo dos personagens que estão no filme. Mas ele justapõe esses dois elementos para criar na cabeça do espectador um ser, uma terceira imagem, que está fora do filme, mas uma imagem que demonstra aos espectadores que aqueles trabalhadores são tratados tal como animais em abate, saca? Essa é a posição da montagem do Eisenstein. E o diretor aqui no filme, no Eterno Judeu, ele faz uma coisa semelhante tecnicamente, não no resultado. Lembra quando eu disse pra vocês que técnica é tão somente meio? Eu disse hoje, inclusive, né? Técnica é tão somente meio, gente. Então, demanda, portanto, de um trabalho que gerará uma finalidade. O que faz o diretor aqui? Ele justapõe a imagem de judeus em guetos, em ambientes insalubres, a ratos. A uma segunda imagem, a um plano B, que são ratos. Que faz no imaginário, na cabeça, no ser do espectador, a ideia, constrói na cabeça do espectador, a ideia de que esses judeus, vivendo em guetos, em ambientes insalubres, só vivem nesse lugar porque são pragas. Vocês conseguem compreender a estetização da política? O projeto estético aqui? E como a estética reproduz realidade? Através da barbárie também. Esse documentário aqui é difícil demais de assistir. Embrulha o estômago demais. Demais. Besides, Ele, inclusive, demonstra a necessidade da criação de um veneno para a morte desses judeus, sabe? E é um veneno de rato, sabe? the message, Jews need to look the part. The goal is to show Germans that the Jews that they know, their neighbors who wear familiar clothes, live in ordinary homes, and are part of German society, are imposters, maintaining a facade in order to exploit Germany. So the film team uses the ghettos of Warsaw and Łódź as backdrops. Here, the Nazis have made the Jews shadows of their former selves through oppression, persecution, starvation, and forced them to live in cramped insect and vermin-infested housing. The film simply lies that these are the real Jews. They have always lived this way. In fact, they choose to live this way. É isso, tá vendo? O filme tenta demonstrar para as pessoas que eles escolheram viver nessa insalubridade, nesses lugares terríveis e tudo mais. E não que isso é uma condição do sistema vigente, né? Only the poorest, most malnourished, and poorly clothed Jews are chosen for filming. To portray the Jews as religious extremists, the crew film a kosher slaughterhouse, staging the work as bestial, forcing the workers to rock back and forth in an apparent religious fervor while chanting and reciting blessings. After viewing the footage with Hitler, Goebbels declares, "One's blood runs cold. This Jewry must be destroyed." The two films are released in quick succession in autumn 1940. Sus the Jew receives rave reviews even from international critics when it premiered. Ó, olha só. Aqui, depois disso aqui, vocês talvez tenham uma decepção muito grande. Here's in early September 1940 at the Venice Film Festival. Vamos voltar aqui? Cold, this Jewry must be destroyed. The two films are released in quick succession in autumn 1940. Sus the Jew receives rave reviews even from international critics when it premieres in early September 1940 at the Venice Film Festival. Critic Michelangelo Antonioni writes, "We have no hesitation in saying that if this is propaganda, then we welcome propaganda." It is Michelangelo Antonioni. Diretor tão celebrado, né? Que a gente gosta, é bom. Antonioni é bom. Trilogia da Incomunicabilidade. Diretor, inclusive, que faria alguns filmes ditos neorrealistas, então parece que ele cai um pouquinho na... Sabe? Vai pra realidade. Mas... Antonioni. Agora, uma coisa que foi importante dizer ali, que é importante. O Festival de Veneza, que foi citado aqui, que foi um importante festival com ótimas críticas a esses dois filmes,
foi um festival criado durante a Itália fascista que promoveu muitas das ideias fascistas. Então veja, o Festival de Veneza até hoje tenta mudar essa imagem do festival. Tenta não apagar, mas tenta reverter essa imagem, né? Porque foi um instrumento, o Festival de Veneza foi um instrumento do fascismo italiano. Curioso perceber, por exemplo, que o neorrealismo italiano, movimento italiano, dos mais importantes da história, e não é um movimento tal como a gente percebe por aí que ganha importância posterior, muito pelo contrário, o neorrealismo italiano ele ganha reconhecimento histórico no momento da sua realização, muito em razão, por exemplo, das críticas e do pensamento baziniano, pensamento do Bazin, né, que traz pra gente a teoria realista do cinema, ou melhor, amplia a perspectiva da teoria realista do cinema, né? E se utiliza muito do neorrealismo italiano como exemplo dessa vocação do cinema ao realismo, segundo Bazin. Então veja, o neorrealismo italiano era um movimento em voga e importante no seu momento histórico, mas o Festival de Veneza, festival italiano, jamais premiou um filme neorrealista. O Festival de Veneza jamais premiou um filme neorrealista. Curioso, né? Por que será? Se não sendo o neorrealismo italiano um movimento de caráter claro e evidente, enviesado à esquerda, quando não marxista. Movimento esse que seria perseguido quando, nas eleições legislativas de 48, o Democracia Cristã atinge maioria absoluta no parlamento italiano. E o neorrealismo italiano, portanto, a partir dessa perseguição, censura, acaba. Por que será que o Festival de Veneza nunca premiou um filme neorrealista? Né? Enfim. Perceba então, gente, aquilo que eu sempre falo pra vocês. Sempre. Quando a gente está lidando com festivais, quando a gente está lidando com premiações, mais do que tentar compreender qual é o melhor filme, esses festivais têm um enviesamento. Mais do que entender qual é o melhor filme, nós temos que sempre compreender esses festivais dentro de um contexto de um processo histórico. Percebe? Então, olhar o Festival de Veneza da segunda metade da década de 40 e primeira metade da década de 50 é compreender esse festival que não premiou o neorrealismo italiano muito em razão do contexto histórico e político que estavam vivendo. O Festival de Veneza foi uma ferramenta do fascismo italiano ali na década de 20 e 30. E que continua esse projeto posteriormente. Tá? Released across Germany later in the month to a similarly ecstatic reception. It becomes the most popular film of the 1939-1940 season, eventually being watched by over 20 million Germans. 20 milhões de pessoas assistiram. Você percebe que a indústria alemã era forte? Aqui eu não estou dizendo no caráter do que eles estavam fazendo ali no nazismo, se era bom, se era ruim, se socialmente era bom, se ruim. Não. Percebe que nós temos uma indústria forte? 20 milhões de pessoas assistiram esse filme. E a gente está falando de outro momento histórico. A gente está falando de uma população que não é a população brasileira, por exemplo. De 210 milhões de pessoas. Claro que na década de 30 nós tínhamos outra população. Mas estamos falando de alemão. Alemanha. Quantas pessoas tinham na Alemanha na década de 30, gente? Década de 40. E foram 20 milhões de espectadores. It certainly has the intended effect. The Strasbourg security police report on women shouting at the screen, "Dirty pig Jew, you Jewish swine, and filthy Jew boy." The hanging of Süß at the end brings sighs of relief and chatter such as "serves him right, dirty Jew, and they should all be hanged." A report by the Sicherheitsdienst, SD, the SS intelligence agency, reports on crowds of Berliners shouting for the Jews to be thrown out of the country, and the response goes to beyond rhetoric. In Vienna, a group of Hitler youth beat an elderly Jewish man to death after watching the film. Himmler makes the film compulsory viewing for the SS.
Next, for The Eternal Jew in November 1940, Goebbels unleashes a publicity blitz. Each city in which the film is to be screened is targeted by an individually tailored poster campaign, and the Nazi press whips up a fervor. Goebbels' monthly magazine, Unsere Wille und Weg, describes the film as a valuable tool in the struggle against world Jewry. Cinemas are full to the brim during the initial performances, but despite Goebbels' efforts, interest cools quickly and the film becomes a commercial failure. Many assume that having watched Süß the Jew, the new film will have little more to say. In addition, the film is perhaps too shocking. The SD reports from Munich that during the slaughterhouse scenes, people walk out of the cinema in disgust and women faint. Audiences decide to avoid a film so hard on the nerves. But it still has the desired effect. The shocking themes are widely discussed in the press and among those who never even see it. Those who do see the film clearly internalize the message. The film closes with Hitler's January 1939 speech to the Reichstag when Hitler declares that the war will end not with the victory of Jewry, but the annihilation of the Jewish race in Europe. According to reports, audiences respond with enthusiastic applause. But not all German propaganda cinema is simply anti-Semitic viciousness. Goebbels is well aware that his industry needs to reinforce ideas of public unity and community, especially Viu? Aquilo que eu falei sobre a unidade. after the winter of 1941-42, when Britain is still in the war, the Soviet Union defying expectations, and America is looming over the horizon. Films are to portray an image of Germany as a united community where all elements of society are weathering the situation with good humor, working towards final victory. One such film is the romantic drama Die große Liebe, or The Great Love, from June 1942. It's a romantic war movie about a Danish singer, Hanna, played by the Swede Sara Leander, and her Luftwaffe boyfriend, Paul, that doesn't shy away from the difficulties of war, but subtly romanticizes it. It goes on to be Romantismo, a romantização da realidade é uma prática. seen by 27 million Germans and becomes the highest grossing film of the war, taking 27 milhões. 8 million Reichsmarks. Romances aside, as the realization sets in that there will be no easy victory in the East, it becomes increasingly important to convince the German population that the sacrifices they are making at home and their sons are making at the front are for a noble cause. Now, the mythical framing of Bolshevism as a Jewish conspiracy has been absent from Goebbels' propaganda between 1939 and 1941, while Germany and the USSR were out. Até quase caiu a cadeira aqui. A cadeira quase caiu aqui. Aqui é, enfim, nós estamos tratando, não sei se são americanos ou se são britânicos que estão fazendo esse vídeo, não tenho certeza. Mas, né? A Alemanha nazista nunca foi, e a União Soviética nunca foi aliada da Alemanha fascista. Nunca. A gente precisa ficar repetindo isso o tempo inteiro. O Pacto de Não Agressão foi um pacto estratégico que não foi só a União Soviética que fez. Pois é, cessar fogo é ser parça agora. Pois é. Geral era aliado ali, então. Todo mundo era aliado. Pelo amor de Deus, né, cara? Allies. But building on his ongoing efforts to paint the Jews as Germany's racial enemy, Goebbels now resurrects the Judeo-Bolshevik myth. It forms the main narrative of a short documentary film sarcastically titled Das Sowjetparadies, or The Soviet Paradise. It's part of a multimedia exhibition of the same name, which opens in Prague in March 1942 and goes to Berlin from May until June. Once again, Goebbels' film crews use suffering created by the Nazis themselves, to stoke the audience's hatred. This time it is the Slavs. But although painted as subhuman, they are not the villains, they are the victims of the Judeo-Bolshevik conspiracy. It is shot, or rather staged, in Germany and on location in Belarus, suffering under the German hunger plan the effects of war and Nazi atrocities.
Peasant families are shown living in dilapidated shacks and holes in the ground. Emaciated babies and toddlers apparently left behind in the Soviet retreat, not the victims of the foreign invaders' aggression, lie helplessly on insect-ridden beds in a purported children's hospital. E as pessoas caem nessas propagandas nazistas até hoje, né? Até hoje as pessoas caem nesse tipo de propaganda nazista. The exhibition hall, visitors can walk through the shabby homes in a recreated Soviet village and gasp at the sight of an alleged Soviet state political directorate execution cell, complete with a tiled floor and rubber hose for washing away blood. It's of course a blatant case of the pot calling the kettle black, but yes, it is based on the fact that the communist regime of the USSR has created immeasurable suffering and committed numerous atrocities. Aqui, se você precisa de um pacto de não agressão, é sinal que o clima não está bom entre os dois lados. Né? Agora a gente tem o Trump, ele era um aliado da Coreia do Norte, porque eles fizeram um pacto de não agressão, sabe? É esse o papo. What is not true is the baseless claim that this is the work of the global cabal of Jews, or as the exhibit states, the disastrous result of 20 years of a bloody regime run by the Jewish Bolshevik terror clique. Yet another anti-Semitic myth created by falsely painting an ethnic minority as the source of all things evil. Although the method and format that Goebbels and his minions use are often masterful innovations, the message is nothing more than a regurgitation of an age-old collection of lies created to stoke hatred, to distract from the real problems of human society. É isso que a gente falou. O fascismo funciona a partir de problemas materialmente verdadeiros, construir soluções falsas. Entregar soluções falsas para problemas materialmente verdadeiros. E as soluções falsas geralmente são de ordem moral. Então o problema é o inimigo comum. São os judeus, são os gays, são os ciganos, são os deficientes físicos, que impedem o crescimento da Alemanha e impedem que a Alemanha volte a ser grande novamente. Esses discursos são muito semelhantes ao que a gente vem ouvindo recentemente, né? Não é o acaso. Não é o acaso. Sadly, it will not be the last time that these insidious falsifications find a new coat of paint by the innovation of communication technology. And yet, however often you repeat a lie, it will never become the truth. Never forget. Never forget. Agora, se você quer aprender um pouco mais sobre a representação do Holocausto no cinema, vem para o Introdução ao Cinema, que a segunda aula desse mês é sobre representação do Holocausto no cinema. Vem para o Introdução ao Cinema, joga aí no Discord, exclamação IAC, ou você que está no YouTube, vai na descrição, no Introdução ao Cinema, e se inscreva nesse curso que te dá 2 aulas todos os meses sobre os mais diversos assuntos sobre cinema. Tá bom? Curtiram o vídeo?